A conta de luz sobe, o aluguel aperta. E até manter a casa limpa começa a parecer caro demais. Só que existe um detalhe estranho que quase ninguém percebe. Hospitais recebem milhares de pessoas por dia, funcionam sem parar e armazenam comida, lixo e calor constantemente. Mesmo assim, insetos quase nunca aparecem ali. Nem mosquitos perto das portas automáticas, nem formigas nos corredores, nem baratas correndo pelos cantos durante a madrugada. Em uma pequena sala de manutenção, escondida atrás de um corredor silencioso, um funcionário mergulha um borrifador simples dentro de um balde plástico barato. O cheiro lembra produto de limpeza Requiem passado no chão. O zumbido do sistema de ventilação ecoa pelas paredes metálicas. Luzes frias refletem no piso encerado enquanto ele pulveriza discretamente as bordas da porta. Nada futurista, nada secreto, nada impossível. E o mais surpreendente talvez seja isso. Grande parte dessa proteção custa menos que um café. Não existe magia química capaz de eliminar todos os insetos do planeta. Também não existe tecnologia milagrosa escondida do público. Mas existe um sistema antigo, inteligente e incrivelmente barato. E talvez a verdadeira pergunta seja outra. Quantas soluções esquecidas continuam funcionando diante dos nossos olhos sem que ninguém perceba? A maioria das pessoas acredita que hospitais usam pesticidas pesados durante a noite. Parece lógico imaginar corredores sendo fumigados depois que os pacientes dormem. Só que isso criaria um problema ainda pior. Em muitas alas existem recém-nascidos prematuros, pacientes respirando com a ajuda de aparelhos e pessoas extremamente sensíveis até ao ar ao redor. Produtos agressivos poderiam causar reações perigosas. Em minutos, foi justamente isso que levou engenheiros e equipes médicas a desenvolverem outra abordagem. Em vez de depender de um único veneno forte, eles criaram várias camadas pequenas funcionando juntas o tempo inteiro. O curioso é que muita gente já sentiu uma dessas camadas, sem perceber. Aquela leve pressão de ar ao entrar num hospital não é coincidência. O prédio literalmente empurra o ar para fora. Mas antes disso existir, a solução começou séculos atrás, longe de qualquer laboratório moderno. Comerciantes antigos descobriram que certas flores comuns matavam piolhos e pulgas rapidamente depois de secas. O cheiro era suave. As pétalas pareciam inofensivas. Mesmo assim, insetos morriam minutos após o contato. Durante muito tempo, o segredo foi protegido porque valia dinheiro. A planta acabou sendo cultivada em regiões montanhosas, por causa do clima ideal. Décadas depois, cientistas isolaram o composto responsável pelo efeito. Hoje ele aparece em produtos usados discretamente em entradas hospitalares. E aqui está a parte inesperada. A quantidade aplicada é mínima. Não cria fumaça, não deixa cheiro forte, não transforma o ambiente numa área tóxica. O objetivo nunca foi exterminar tudo. O objetivo era interromper a entrada logo no primeiro contato. Ainda assim, essa camada possui limitações claras. Um mosquito que atravesse uma porta aberta, voando, pode nunca tocar na superfície tratada. Foi exatamente aí que surgiu a próxima solução. E ela não depende de produtos químicos, armadilhas ou aparelhos sofisticados. Depende apenas do próprio ar. Muito antes dos hospitais modernos existirem, cidades antigas já lutavam contra surtos causados por insetos. Mercados abertos atraíam moscas constantemente. Restos orgânicos acumulavam doenças em períodos quentes. Em algumas regiões da Ásia e do Oriente Médio, comerciantes perceberam algo estranho ao armazenar certas flores secas perto de tecidos e alimentos. Os insetos simplesmente desapareciam dali. No começo, parecia superstição. Depois virou hábito comercial. As flores eram trituradas
manualmente até virar um pó fino parecido com farinha clara. Esse material começou a circular entre viajantes e curandeiros porque funcionava de verdade. O efeito não dependia de lendas. O composto natural afetava diretamente o sistema nervoso dos insetos. O interessante é que mamíferos metabolizam essa substância muito mais rápido. Por isso, ela se tornou útil em ambientes onde pessoas vulneráveis precisavam de proteção constante. Séculos depois, químicos criaram versões sintéticas mais estáveis e duradouras. Isso reduziu drasticamente o custo de aplicação. Uma pequena quantidade passou a durar semanas inteiras nas bordas de portas e janelas. O mais curioso talvez seja o valor envolvido. Em muitos casos, o gasto por entrada equivale a moedas por semana. Só que hospitais nunca confiaram apenas nisso. E existe um motivo forte. Insetos voadores raramente seguem trajetos previsíveis. Uma mosca não precisa pousar numa moldura para atravessar um ambiente. Ela pode entrar direto pelo espaço aberto. Então, engenheiros hospitalares começaram a observar outro detalhe invisível. Fluxos de ar alteravam completamente o comportamento dos insetos. Perto das entradas, um corredor com pressão positiva criava resistência física durante o voo. Para pequenos insetos, aquilo funcionava quase como vento contrário constante. O prédio inteiro passou a atuar como uma espécie de pulmão artificial. Algumas áreas empurravam ar para fora continuamente. Outras sugavam o ar para dentro para evitar contaminação cruzada. A mesma estrutura respirava em direções opostas ao mesmo tempo. E sem perceber, milhões de visitantes atravessam esse sistema diariamente, achando que sentiram apenas ar-condicionado comum. Quando uma porta automática se abre num hospital, o ambiente inteiro reage instantaneamente. Ventiladores industriais, escondidos acima do teto, continuam empurrando o ar filtrado para dentro do prédio numa taxa cuidadosamente calculada. Como entra mais ar do que sai, a pressão interna aumenta levemente. Parece pouco para humanos, mas para insetos pequenos isso muda tudo. Um mosquito voa produzindo força extremamente limitada. Correntes constantes empurrando na direção oposta dificultam sua entrada sem que percebamos visualmente. Em áreas críticas, como centros cirúrgicos, essa pressão é ainda maior. O objetivo principal não é afastar moscas, é impedir partículas contaminadas de alcançarem feridas abertas durante operações. O efeito colateral acaba sendo uma barreira poderosa contra insetos. Alguns hospitais reforçam isso com cortinas de ar instaladas sobre portas movimentadas. Elas lançam uma faixa contínua de vento vertical invisível. O visitante sente apenas uma leve corrente ao passar. Já um inseto encontra uma parede turbulenta, difícil de atravessar. E existe outro detalhe inteligente acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto algumas salas empurram ar para fora, quartos de isolamento fazem exatamente o contrário. O sistema puxa o ar para dentro para impedir que micro-organismos escapem para os corredores. Parece contraditório, mas essa alternância mantém áreas específicas protegidas conforme a necessidade. Ainda assim, mesmo a melhor ventilação do mundo possui falhas. Pequenos insetos podem entrar escondidos em caixas, mochilas ou roupas. Foi por isso que hospitais adicionaram outra camada inesperada. O próprio produto usado para limpar o chão ajuda silenciosamente nesse controle. Muitos desinfetantes hospitalares contêm compostos antimicrobianos, capazes de afetar organismos pequenos além das bactérias. Cada vez que um funcionário passa o esfregão próximo às entradas, uma película quase invisível permanece sobre a superfície. O cheiro característico de hospital vem parcialmente daí. O curioso é que esse efeito não foi desenvolvido
originalmente como estratégia anti-insetos. A proteção surgiu quase por acidente, e talvez seja exatamente isso que torna o sistema tão eficiente. Nenhuma camada trabalha sozinha. Cada detalhe cobre a falha deixada pela camada anterior. Quando alguém escuta sobre sistemas hospitalares, imagina custos absurdos e equipamentos inacessíveis. Só que muitas dessas soluções são surpreendentemente simples. Um concentrado sintético derivado daquela antiga flor pode custar pouco e render aplicações durante meses. A mistura normalmente é diluída em água antes da pulverização. Pequenas quantidades aplicadas nas bordas de portas, janelas e áreas externas já criam barreiras eficazes. Em casas comuns, muita gente usa produtos errados ou exagera na quantidade, achando que mais química significa mais proteção. Nem sempre funciona assim. Em vários casos, excesso apenas aumenta cheiro forte, sem melhorar o resultado. Hospitais preferem reaplicações discretas e regulares. Outra medida barata envolve iluminação. Insetos voadores enxergam comprimentos de onda diferentes dos nossos. Luzes frias com maior emissão azul costumam atrair muito mais mosquitos e mariposas. Por isso, muitas entradas hospitalares usam iluminação quente de LED. Para humanos, parece apenas uma escolha estética confortável. Para insetos, o ambiente praticamente perde destaque visual durante a noite. Trocar uma lâmpada externa por versão quente custa pouco, mas altera bastante o número de insetos próximos da porta. Também existe a questão da água parada. Hospitais mantêm drenagem constante perto das entradas porque mosquitos dependem de umidade acumulada para a reprodução. Lixeiras permanecem afastadas das áreas principais justamente para eliminar odores que atraem pragas. E então surgem as armadilhas ocultas. Algumas ficam escondidas em corredores técnicos e áreas de carga. Elas utilizam luz ultravioleta específica para atrair insetos que escaparam das barreiras anteriores. Quando chegam perto, acabam presos em superfícies adesivas discretas. O visitante raramente percebe esses aparelhos funcionando. E esse talvez seja o ponto mais impressionante. Grande parte da proteção hospitalar não depende de uma invenção revolucionária. Depende da soma de detalhes baratos aplicados continuamente. Separadas, as camadas parecem comuns. Juntas, criam um ambiente extremamente hostil para insetos sem transformar o prédio num espaço tóxico. Mesmo com todas essas barreiras funcionando simultaneamente, existe um problema que incomoda especialistas há décadas. Alguns insetos nunca usam a porta principal. Eles já estão escondidos dentro da estrutura antes mesmo do sistema começar a agir. Entre os casos mais preocupantes está uma pequena formiga amarelada quase invisível à distância. Ela consegue atravessar conduítes elétricos, espaços mínimos entre paredes e tubulações internas. O tamanho reduzido permite acesso a locais inacessíveis para outras pragas. Em certos surtos hospitalares, essas formigas foram encontradas próximas de curativos, equipamentos eletrônicos e até áreas extremamente sensíveis. O mais assustador não é apenas a presença delas, é a forma como reagem aos métodos tradicionais de controle. Muitos inseticidas comuns fragmentam as colônias em vez de eliminá-las completamente. Parte das formigas foge para outras áreas e cria novos ninhos espalhados pelo prédio. O problema então se multiplica silenciosamente. Esse comportamento obrigou hospitais a abandonar soluções impulsivas e apostar ainda mais na prevenção constante. Foi aí que especialistas perceberam algo importante. Nenhuma barreira isolada é perfeita. O segredo verdadeiro está na redundância. Se um inseto atravessa uma camada, encontra outra logo adiante.
se escapar novamente, existe uma terceira esperando. Essa lógica também explica por que ambientes comuns enfrentam tantas infestações. Casas geralmente possuem apenas uma defesa improvisada, um spray ocasional, uma dedetização anual, uma armadilha esquecida atrás da geladeira. Enequente. Isso, hospitais trabalham como sistemas integrados, funcionando 24 horas por dia. Até o posicionamento das portas influencia o fluxo de entrada de ar e luz. E apesar de tudo parecer sofisticado, boa parte dessas estratégias pode ser adaptada facilmente em residências. Só que existe um erro extremamente comum. Muitas pessoas copiam apenas uma etapa isolada, esperando resultados milagrosos. É exatamente aí que quase sempre fracassam, porque o verdadeiro poder nunca esteve num produto específico. Sempre esteve na combinação inteligente entre várias soluções simples. O maior erro das pessoas começa antes mesmo da aplicação de qualquer produto. A maioria tenta combater insetos somente depois que o problema explode. Hospitais fazem o oposto. Eles criam ambientes menos atrativos desde o início. Pequenas frestas abaixo das portas recebem vedação contínua, porque muitos insetos entram rastejando durante a noite. E aqui existe um detalhe ignorado por quase todo mundo. Certos materiais de vedação se deterioram rapidamente com sol e umidade. Alguns roedores chegam a mastigar modelos baratos em pouco tempo. Por isso, instalações profissionais costumam preferir versões mais resistentes com fibras flexíveis. Outro erro comum envolve iluminação externa excessivamente branca. Luz forte perto da entrada funciona quase como um convite luminoso para insetos voadores. Em muitos casos, trocar apenas a temperatura da luz já reduz drasticamente a movimentação ao redor da porta. Depois, vem a limpeza. Pessoas acreditam que cheiro agradável significa proteção suficiente. Não significa. Hospitais limpam constantemente porque resíduos microscópicos acumulados no piso alimentam pequenas pragas ao longo do tempo. Até ralos recebem manutenção regular para evitar matéria orgânica parada. Existe ainda um detalhe técnico pouco comentado. Aplicações químicas externas possuem durabilidade diferente dependendo da exposição ao clima. Dentro de ambientes fechados, certos compostos permanecem ativos durante meses. Em áreas abertas, chuva e radiação solar reduzem bastante a eficiência. Ignorar isso faz muita gente concluir erroneamente que o produto não funciona. Outro ponto importante envolve animais domésticos. Alguns compostos precisam ser usados com cuidado perto de gatos, aquários e áreas onde alimentos são preparados. Hospitais seguem protocolos rigorosos justamente para evitar riscos desnecessários. O curioso é perceber como tudo isso parece simples isoladamente. Nenhuma etapa impressiona sozinha, mas quando várias pequenas medidas funcionam juntas, o resultado muda completamente. E talvez seja exatamente essa mentalidade disciplinada que transforma hospitais em ambientes tão difíceis para insetos sobreviverem. Apesar da eficiência impressionante, nenhum sistema elimina totalmente o risco de infestação. Essa é uma parte importante que muita propaganda ignora. Sempre existirão limitações. Portas precisam abrir. Pessoas entram carregando caixas, alimentos e objetos externos diariamente. Insetos conseguem aproveitar pequenas falhas inesperadas. Até mudanças climáticas influenciam bastante o comportamento deles. Dias muito quentes aumentam a atividade perto de entradas iluminadas. Períodos chuvosos criam novos pontos de umidade ao redor dos prédios. Hospitais lidam com isso, ajustando rotinas constantemente. E existe outro ponto essencial. Algumas soluções domésticas copiadas da internet prometem resultados irreais.
Nenhum produto barato vai transformar uma casa comum num ambiente estéril. Isso simplesmente não existe. A proteção real depende de manutenção contínua e expectativas honestas. Mesmo hospitais sofisticados continuam monitorando pragas regularmente. O objetivo nunca foi criar perfeição absoluta. O objetivo é reduzir drasticamente as chances de entrada e proliferação. Outro detalhe, pouco comentado, envolve resistência biológica. Certas espécies conseguem desenvolver tolerância gradual a compostos específicos depois de exposições repetidas. Por isso, protocolos profissionais alternam estratégias e combinam métodos diferentes. Também existem limitações financeiras. Sistemas avançados de ventilação positiva exigem instalação técnica e consumo elétrico constante. Em residências, normalmente faz mais sentido adaptar apenas conceitos básicos, como vedação eficiente, iluminação adequada e controle de umidade. Ainda assim, os resultados podem surpreender bastante quando aplicados corretamente, porque o verdadeiro aprendizado, escondido nisso tudo, não é sobre exterminar insetos. É sobre entender comportamento ambiental. Hospitais vencem essa batalha observando detalhes invisíveis para quase todo mundo. Fluxo de ar, tipo de luz, as superfícies úmidas, pequenas rotinas repetidas diariamente. E talvez seja justamente essa combinação silenciosa de disciplina e engenharia simples que torna o sistema tão poderoso. No fim, o segredo nunca esteve numa substância milagrosa escondida do público. Também não surgiu de uma máquina futurista inalcançável. O que mantém insetos longe dos hospitais é algo muito mais interessante. Camadas simples, trabalhando juntas, com precisão quase invisível. Uma flor antiga transformada em proteção moderna. Correntes de ar empurrando silenciosamente tudo para fora. Produtos de limpeza criando barreiras inesperadas. Luzes escolhidas estrategicamente para desaparecer aos olhos dos insetos. Cada solução resolve apenas parte do problema, mas quando todas se unem, o ambiente inteiro muda. E talvez exista uma lição maior escondida nisso. Muitas vezes procuramos respostas grandiosas enquanto ignoramos sistemas discretos funcionando perfeitamente há décadas. Hospitais entenderam algo fundamental. Controle não depende apenas de força. Depende de arquitetura, rotina e pequenos detalhes repetidos constantemente. A parte mais surpreendente talvez seja perceber como grande parte dessas estratégias pode ser adaptada em qualquer casa com investimento relativamente baixo, não para criar um laboratório estéril, mas para reduzir drasticamente aquilo que atrai pragas diariamente. Ainda existirão limitações, ainda existirão falhas ocasionais. Só que a diferença entre um ambiente vulnerável e um ambiente protegido quase sempre começa em detalhes pequenos demais para chamar atenção. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente nunca percebeu. O verdadeiro segredo escondido atrás das portas automáticas dos hospitais. Não era uma tecnologia impossível, era apenas conhecimento antigo, combinado com engenharia inteligente, esperando alguém conectar todas as peças novamente.